Irmãos, a nossa vida, sem dúvida alguma, é uma série de escolhas, uma série de decisões, e nós consideramos que sucesso é basicamente fazer boas escolhas, sucesso é tomar decisões sábias na vida e conduzir a nossa vida pelo caminho da sabedoria. Quando tomamos decisões erradas, nós fracassamos na vida. Decisões erradas nos levam ao fracasso. Alguém disse que nós fazemos as nossas escolhas e as nossas escolhas fazem de nós quem nós somos. As nossas escolhas determinam a nossa vida. Está aí uma grande fonte de estresse. Decisões. Devido ao fato de tomar decisões, produzir consequências, também devido ao fato de sermos humanos, o que significa que nós podemos pisar na bola, nós podemos nos equivocar, nós podemos nos enganar. O processo de tomada de decisões, o processo de escolhas pode ser bem estressante, muito estressante. Muitas vezes, muitas pessoas ficam paralisadas na vida com medo de tomar uma decisão. Como eu já disse, isso é fonte de estresse para a nossa vida. Alguns de vocês hoje aqui, eu não tenho dúvida disso, alguns hoje aqui estão enfrentando o estresse da indecisão. Quem sabe tomar uma decisão que vai afetar muita coisa na sua vida, vai mudar muita coisa na sua vida, e você está vivendo esse tempo tenso. Será que eu devo aproveitar essa oportunidade ou deixo passar? Será que eu entro por essa porta que se abriu ou eu fico onde eu estou? Será que eu me caso ou eu não me caso? Será que eu tento um novo emprego? Será que eu mudo para outro lugar? O que fazer? É o estresse da indecisão. Então isso começa a corroer a qualidade da nossa vida e isso causa estresse. A Bíblia diz lá na Carta Universal de Tiago, no capítulo 1, que um homem de mente indecisa traz desequilíbrio para todos os seus caminhos, todos os seus caminhos. A palavra grega para desequilíbrio significa oscilar como um bêbado, de um lado para o outro. Quando nós não conseguimos tomar decisões, quando não conseguimos fazer as nossas escolhas, nós começamos a oscilar, balançar de um lado para o outro da vida, como aquela bolinha de ping-pong, passando de um lado para o outro. Algumas vezes, até mesmo depois que tomamos uma decisão, nós ficamos preocupados e ficamos ansiosos, pensando: será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz a coisa certa? E a gente oscila de lá para cá e isso causa estresse. Será que existe um antídoto para combater o estresse que vem desse processo de tomar uma séria decisão, de fazer uma escolha em nossa vida? Queridos, a boa notícia é essa: sim, existe um antídoto para a indecisão. Na quarta frase do Salmo 23, na versão revista e corrigida, nós chegamos ao versículo 3 e ele diz assim, vamos juntos? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, o antídoto para o estresse da indecisão é deixar Deus dirigir a nossa vida. Que coisa boa! Porque o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Agora veja bem, o bom pastor não apenas nos alimenta, não apenas nos sustenta, o bom pastor também guia a nossa vida, nos ajuda com as nossas decisões, com as nossas escolhas. Ele não somente supre, ele também orienta. O bom pastor não somente protege, ele também mostra a direção a seguir, o caminho justo, o caminho certo, o caminho reto. Deus está dizendo aqui, através desse texto: eu darei
direção à sua vida, se você confiar em mim. Se você confiar em mim, eu vou guiar a sua vida. Ele está dizendo que vai nos guiar pelos caminhos da justiça. Isto simplesmente significa o caminho certo, o caminho reto. Literalmente, em termos de hoje, talvez Davi pudesse dizer: Deus me ajuda a andar na linha. Na linha. Irmãos, é muito fácil a gente pegar o caminho errado da vida, muito fácil. Deus é quem pode manter a nossa vida no plumo, Deus é que pode manter a nossa vida na boa direção, andando na linha que Ele mesmo já traçou. Talvez alguém aqui agora possa estar pensando: pastor, eu já tentei fazer isso, eu pedi que Deus me orientasse, eu pedi que Deus guiasse, dirigisse a minha vida, mas eu fiquei ainda mais confuso. Pastor, eu fiquei sem saber o que fazer. Por que a vontade de Deus é tão difícil de se descobrir? Por que, pastor, Deus fica brincando de esconde-esconde com a gente? Será que Deus tem prazer, pastor, em nos deixar confusos, indo de um lado para o outro da vida, sem saber para onde ir, querido? É claro que não. Deus quer nos guiar, Deus deseja isso. E Deus quer nos guiar bem mais do que nós queremos ser guiados. Deus quer que a gente conheça a vontade dEle bem mais do que nós mesmos temos o desejo de conhecer a vontade de Deus. Agora, um dos problemas é que, geralmente, quando nós buscamos a vontade de Deus, nós buscamos de maneira errada. É por isso que a gente não discerne, não entende, não compreende a vontade de Deus, porque nós a buscamos de maneira errada. Por exemplo, tem gente que usa o método místico. Elas querem ter um sentimento, elas querem ser envolvidas por algum tipo de emoção, um calafrio na espinha. Aí sim, eu descobri a vontade de Deus. Elas querem sentir uma descarga emocional, para que enfim elas possam dizer: é assim que eu sei que Deus quer que eu faça a coisa. Tem pessoas que são mais lógicas, elas usam o que nós podemos chamar de método mecânico. A vontade de Deus se apresenta em passos metódicos, em passos consecutivos. É um tipo de receita, é um tipo de fórmula a seguir. Por exemplo, as 9 maneiras para sempre se descobrir a vontade de Deus. Siga esses 9 passos e você chega lá. A vontade de Deus para essas pessoas é uma fórmula. Outras pessoas usam um método mais mágico para descobrirem a vontade de Deus. Elas ficam à procura de um sinal, elas ficam à procura de uma evidência sobrenatural. Elas até jogam com Deus aquele jogo do tipo: Deus, se o Senhor quer que eu faça isso, que amanhã de manhã, quando eu acordar, esteja chovendo. Senhor, se o Senhor quer que eu faça isso, então quando eu chegar em casa, no final do expediente, que a minha mulher tenha queimado o arroz. Você entende? Elas ficam esperando que Deus dê algum sinal, alguma dica sobrenatural para a vontade dEle. Irmãos, todos esses caminhos levam à frustração e fazem com que a gente se torne ignorante sobre a vontade de Deus, no sentido de ignorar, de deixar de saber a vontade de Deus. Então veja, a vontade de Deus não é um sentimento, a vontade de Deus não é uma fórmula, a vontade de Deus não é algo que nos deixe frustrados ou decepcionados. Então, como eu posso saber qual é a vontade de Deus? Como eu posso saber? O que eu devo fazer para que Deus dirija a minha vida no caminho certo? Então, você precisa fazer 4 coisas simples. Tão simples que qualquer criança pode entender. E a primeira é essa aí: admita que você precisa de um guia.
Admita isso. Você precisa de um guia. Agora, isso é especialmente difícil para nós, os homens. É verdade. Quando você não sabe onde você está, você para perguntar? Dificilmente nós homens fazemos isso. Parece tão burro, tão ilógico, mas eu me enquadro nesse tipo de gente. Eu me perco mais, e já há 10 quilômetros lá atrás a Valéria já falou, para pedir informação. Nós não paramos. Não, eu sei onde eu estou, deixa comigo que eu vou me livrar disso. Da última vez, por incrível que pareça, eu me perdi 80 quilômetros. Sério. E lá atrás, quando eu comecei a dar indício de que estava perdido, ela já tinha dito, para pedir informação. Quando eu me vi no meio da mata, é que eu queria pedir informação, e já não tinha nem mais índio para dar informação. Você entende? Nós simplesmente fazemos isso. A gente tropeça, fica confuso, e ainda não admite que precisamos de um guia. Eu não sei se você sabe disso, ovelhas, por natureza, tendem a vaguear, a perderem o caminho. É por isso que ovelhas precisam de um pastor, e nós também, porque nós temos a tendência de perambular. Isaías profetiza dizendo, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Queridos, essa é a verdadeira razão pela qual nós não sabemos a vontade de Deus. A verdade é que, na maior parte do tempo, nós não queremos pedir a Deus ajuda, ou a qualquer outra pessoa. Independente de você seja ou não um cristão, nós não queremos ajuda, nós queremos o nosso caminho. Nós queremos não admitir que precisamos de direção, de alguém que nos guie, que segure pela mão, que nos leve pelo caminho. Ovelhas também têm a visão curta, elas não conseguem enxergar a distância, e ao invés de dizer, olha, tal pessoa é tão cega quanto um morcego, nós deveríamos dizer, tal pessoa é tão cega quanto uma ovelha, porque as ovelhas não enxergam muito longe. Não conseguem ver muito à frente. É por isso que quando estão numa trilha, elas não conseguem discernir quando estão no caminho ou na direção do perigo, ou de uma situação de perigo. Elas precisam de quê? De um pastor, de alguém que as guie. Da mesma forma nós, como ovelhas, seres humanos, nós não podemos enxergar o futuro, nós não podemos ver além do amanhã, nós não sabemos nem o que vai acontecer amanhã, muito menos no ano que vem, ou daqui a 10 anos, nós nem mesmo sabemos o que vai acontecer daqui a algumas horas, nós temos uma vaga ideia do que vai acontecer, e por mais que queiramos, Deus não nos criou com a capacidade de conhecer o futuro, nós não temos essa capacidade. E por que será que Deus permitiu isso? Para que a gente dependesse dEle. Para que a gente tivesse com Deus essa relação de dependência, para que Deus pudesse ser aquele que vai nos guiar no caminho certo. Agora isso é problemático, por quê? Por causa da nossa falta de visão, nós temos a tendência de tropeçar, de cair, de vagar até a beira do abismo e de mesmo cair no abismo. O escritor de Provérbios disse, há caminho que parece certo ao homem, mas o final conduz à morte. Todos nós, irmãos, temos que tomar decisões. E todos nós já tomamos decisões que no momento pareciam certas. No momento. Aí depois a gente descobre, nossa, o que eu fui fazer? Por que eu segui por esse caminho? Alguns caminhos terminam num beco, outros caminhos nos levam a uma encruzilhada, e outros caminhos não nos levam a lugar algum. Ficamos perdidos, por isso que é tão fácil se perder pelo caminho, assim como ovelhas, nós tendemos a vagar, e nós não podemos enxergar muito adiante, e nós não podemos
a seguir o nosso próprio caminho e a gente acaba caindo no abismo, tropeçando, caindo, perdendo tempo, estragando o plano de Deus na nossa vida. Então, querido, o primeiro passo simplesmente é esse: admita, eu preciso de um guia. Deus, eu preciso da sua ajuda. Isso é fundamental. Eu preciso da ajuda de Deus. Algumas pessoas dizem que Deus nunca fala com elas. Deus nunca fala comigo. Meu querido, provavelmente essas pessoas não querem realmente que Deus fale com elas. Elas provavelmente não acham que precisam de um guia. Salmo 25 diz assim: conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Algumas pessoas não ouvem a voz de Deus porque elas querem considerar, ou elas consideram a voz de Deus como mais uma voz a ser ouvida. Eu quero saber qual é a opinião de Deus, e se a opinião de Deus for legal, eu vou seguir pelo caminho. Mas se não for, você acha que Deus vai entrar nesse jogo? Eu vou ouvir o meu pai, eu vou ouvir a minha mãe, eu vou ouvir o meu irmão, eu vou ouvir o meu colega de trabalho, eu vou ouvir Deus, eu vou ver qual é a melhor opinião. Você acha que Deus vai entrar nesse jogo? Se as pessoas realmente querem ouvir a voz de Deus? Primeiro passo, admita que você precisa de um guia. Segundo passo, peça orientação com fé. Peça orientação com fé. Está escrito na Bíblia, Mateus 7,7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Peça, busque, bata, peça. Deus quer que aprendamos a pedir. Tiago, capítulo 1, nos mostra como conseguir sabedoria. Tiago diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Irmãos, o que esse texto diz? Que Deus está ansioso por nos conceder sabedoria. Deus anseia nos dar sabedoria. Deus está de prontidão para nos dar sabedoria. Ele deseja isso. Deus quer dar direção à sua vida. Mas os dois requisitos fundamentais são esses: pedir a pessoa certa, ou seja, pedir a Deus e pedir com a atitude certa. Pessoa certa e atitude certa. Qual é a atitude? Fé. Expectativa de uma resposta, fé. Peça com fé. Essa é a atitude certa. Uma mulher estava num culto e o pastor pregava sobre esse tema, peça com fé. Ela lavava roupa para fora, e onde ela morava era um pequeno vale, e o sol se punha muito cedo, porque havia uma colina perto da sua casa. Ela morava no pé dessa colina, e o sol se punha muito cedo atrás da colina, então ela tinha poucas horas para lavar e colocar a roupa para secar. E ela ouviu o pastor dizendo: olha, se você tiver fé, você pode pedir aos montes que se lancem ao mar, e eles vão te obedecer. E ela encheu o seu coração com aquela mensagem, e ela foi para casa naquela noite, e ela abriu a janela da sua casa, e ela olhou para aquele monte que atrapalhava o seu ganha-pão, e ela então disse para aquele monte, com o coração cheio dessa atitude: monte, saia deste lugar. Fechou a janela e foi dormir. E você sabe o que aconteceu na manhã seguinte? Ela abre a janela e o monte está no mesmo lugar. E ela diz assim: eu sabia que não ia dar certo. Você entende? Que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é essa? Não é uma fé
real. Nós temos que ter a atitude de que Deus de fato vai responder à nossa petição. Você já pediu alguma coisa para Deus sem ter qualquer expectativa de receber? Sem nenhuma expectativa? Certamente que sim, essa é uma experiência comum que nós vivemos. Então foi por isso que você não recebeu. Deus trabalha na nossa vida com base da fé. Muitas vezes nós dizemos: Deus, por favor, me oriente. E o que a gente faz? A gente levanta e vai tomar as nossas decisões sem ouvir Deus. Deus, por favor, fale comigo o que eu devo fazer. E a gente levanta, vira as costas, sem esperar que Deus nos dê a resposta. E a gente sai e faz o que deseja. E depois as coisas dão erradas. E nós dizemos: foi Deus. Ou nós dizemos: por que Deus me deixou seguir por esse caminho? Nós dizemos: Deus, por favor, fala comigo, o que eu tenho que fazer? Aí quando Deus se prepara para dar a resposta, a gente levanta e vai fazer as coisas. Não ficamos com a expectativa de que em algum momento Deus faça, em algum momento Deus nos diga, em algum momento Deus nos oriente. Pensamos que tudo depende de nós, tudo. Querido, Deus promete conceder sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é olhar para a vida sob o ponto de vista de Deus. Sabedoria é a habilidade de tomar decisões do modo de Deus, da maneira de Deus, as decisões que estão no coração de Deus. Deus nunca toma uma decisão errada, nunca. Deus nunca comete um erro sequer. Deus diz que se nós confiarmos nele, se dermos ouvido a ele, ele nos guiará, mas você precisa pedir com fé, expectativa de que ele fará. Terceiro, ouça a resposta de Deus. Nesse exato momento, esse templo está cheio de pessoas, cheio de ondas eletromagnéticas. Nesse exato momento, esse templo está cheio de ondas eletromagnéticas. Essas ondas, que são invisíveis aos olhos, elas contêm som e elas contêm imagem. Nós não podemos vê-las, mas se nós tivermos um pequeno receptor apropriado, nós vamos captá-las. E o que nós vamos assistir? Os programas de televisão. O que nós vamos ouvir? Os programas de rádio. Como eles chegam até nós? Através de ondas que são invisíveis. E quando nós sintonizamos o nosso receptor na faixa dessas ondas, nós podemos captá-las e transformá-las em som. Deus nos criou com a capacidade de ouvi-lo. Deus já nos deu essa capacidade. Existe em nós um tipo de receptor para captar a voz de Deus e captar a direção de Deus. Deus nos criou com essa habilidade. É isso que nos torna seres humanos. Os animais, as plantas, não têm esse receptor, não têm essa capacidade. Deus colocou dentro de nós, seres humanos, a habilidade de nos sintonizar com Ele e ouvir o que Ele tem a nos dizer. Agora, se você não ouve Deus, o que está acontecendo? Algumas coisas. Talvez o seu receptor esteja desligado. Ou seja, você nunca estabeleceu um relacionamento com Deus. Talvez você esteja fora de alcance. Como? Você está afastado de Deus. E aí você não pode ouvi-lo. Talvez você esteja sintonizado no canal errado. Você está fora de sintonia. E assim você também não pode ouvir Deus. Querido, Deus fala a todo instante. Nós é que não estamos sintonizados. Deus está falando a todo instante, através de várias coisas. Nós é que não estamos sintonizados. Jó 33 diz assim: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Que coisa triste. O Criador do universo fala de várias maneiras, porque nós não o ouvimos, porque não damos atenção.
Porque não estamos sintonizados. Quais os canais principais pelos quais Deus fala? Existem alguns. Deus usa várias maneiras de se comunicar conosco. A Bíblia, ou através de professores da Bíblia, ou através de impressões, ou através de circunstâncias. Você sabe que Deus usa a dor para falar conosco? Nem sempre Deus fala do mesmo modo, Ele usa veículos distintos e diferentes. Mas o modo primário como Deus fala é através da Bíblia. Da Bíblia. Portanto, quando a gente chama você para estudar a Bíblia conosco, nós estamos chamando você para ouvir Deus falar com você. Quando nós incentivamos você a ler a Bíblia na sua casa, a ter um tempo de leitura da Bíblia na sua casa, o que nós estamos estimulando? Que você ouça Deus falando através da Bíblia. Deus diz que a vida é uma jornada, e Ele nos dá um mapa para seguir o bom caminho. Deus nos tem dado um mapa, e Deus nos tem dado um compasso, que é a nossa consciência. E Deus nos dá também um guia, que é o Espírito Santo. Querido, como ficar perdido? Se você tem um mapa, você tem um compasso, você tem um guia, como ficar perdido? Quando nós não usamos esses instrumentos. Para quem está perdido, um mapa, um compasso são as coisas mais úteis que ele vai precisar. Mas ainda é muito melhor ter a companhia de alguém que já fez o caminho, de alguém que já foi à frente e conhece toda a jornada, de alguém que já atravessou o deserto e conhece o caminho certo. A Bíblia é o livro guia, o mapa. E você, quando você não a lê, quando você negligencia a Bíblia, você vai ficar perdido. A Bíblia vai lhe ajudar nos labirintos, nas diversas direções da vida. Vai mostrar o que você necessita. Queridos, nós precisamos ler este livro diariamente, para não ficarmos perdidos. Caso contrário, é como manter o celular desligado, só vai dar fora de área. Deus fala comigo, e o celular está desligado, fora de área. Você precisa ler, você precisa permear sua mente com esse livro, a fim de conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus se encontra na palavra de Deus. Leia a Bíblia sistematicamente. Mas Deus também fala através de pessoas que ensinam a Bíblia. Será que você se lembra de alguma vez estar num auditório como esse, talvez até aqui mesmo, e sentir que o ensino da Bíblia estava falando tudo para você? Você já teve aquela impressão assim: alguém contou o meu problema para o pastor, ele está pregando só para mim? Você já sentiu isso? O que é isso? É o Espírito Santo falando com você, através de professores, de mestres da Bíblia. Naquele instante é Deus falando diretamente com você, através de uma pessoa que está dando um ensino. Ela nem sabe, mas Deus a está usando. Será que eu estou querendo ensinar que Deus fala através de mim? Eu não tenho dúvida. Mas não só através de mim. Deus usa os professores, Deus usa os mestres da Bíblia. E Deus faz isso através de qualquer cristão. Deus pode falar através de você para outras pessoas. Deus fala através de impressões, inspirações, dicas. Existem dois extremos que você apenas precisa evitar. Primeiro, é a pessoa racionalista que diz assim: Deus nunca fala através de impressões. Cuidado. E ao outro extremo, os místicos. O racionalista, Deus nunca fala através de impressões. E o místico, aquele que toda impressão vem de Deus. Eu senti um negócio aqui, às vezes foi o almoço que não caiu bem, e você achando que é Deus falando com você. É por isso que é importante testar as impressões. Testar as impressões. Está de acordo com a Bíblia? É isso mesmo? Confirme. Deus usa também as circunstâncias para falar conosco. Deus usa a dor para falar conosco. Em nossos momentos de prazer,
Deus sussurra aos nossos ouvidos, mas em nosso momento de dor, Deus fala de maneira poderosa conosco, Ele grita. Querido, Deus está falando toda hora. Você está de ouvidos abertos, você está escutando. Se você estiver escutando, é porque você está sintonizado com Ele. Se você não está ouvindo Deus, é porque você não está sintonizado. Deus quer lhe mostrar o caminho. Deus não quer que você fique perdido. Se você não estiver regularmente sintonizado em Deus, você não vai conhecer o caminho de Deus para a sua vida, o caminho certo, o caminho da justiça, o caminho que Ele quer que você siga, o caminho que Ele planejou para você seguir. Frequentemente Deus nos direciona por caminhos que nós não entendemos. É por isso que você precisa estar diariamente em contato com Deus. Em contato com Deus. É muito fácil, irmão, sairmos do caminho. Se você fica fora da comunhão com Deus, se você perde a comunhão com Deus, 1, 2, 3 dias, você pode se perder completamente na sua jornada. Completamente. Deixa Jesus dirigir a sua vida todo dia, todo dia. Se você fizer isso, você não ficará perdido. Não tenha medo de colocar a sua vida nas mãos dEle. Não tenha medo. Ele promete nos guiar pelos caminhos da justiça, da retidão, agora e eternamente. Quem sabe há alguém aqui nessa noite que esteja pensando: eu já fui longe demais, eu me desviei por muito tempo, eu já fui longe demais para ser restaurado, Deus não olha mais para mim. Querido, se você pensa assim, você está completamente enganado. Para Deus não existe caso perdido. Deus pode restaurar a sua vida. E aí eu chego à última atitude. Como você faz para ouvir a voz de Deus, para entender o caminho de Deus? Confie em Deus quando você não entender mais nada. Confie em Deus. Alguns aqui hoje, quem sabe, estão diante de um beco sem saída. A vida nos apresenta isso muitas vezes. Um beco sem saída financeiro. Um beco sem saída emocional. Um beco sem saída relacional. Mas na realidade, aquilo que você acha que é um muro, é uma porta. É uma porta. Querido, Deus pode ver um caminho que nós não conseguimos enxergar. Deus pode ver. Deus pode ver um caminho onde nós achamos que tem um muro. Deus pode ver. Deus pode ver um caminho onde nós não conseguimos ver mais nada. Ele consegue ver. O caminho que você está trilhando agora pode estar escuro, desesperador, desencorajador. Você pode estar se sentindo deprimido, pensando que não há saída. Simplesmente você chegou diante de um impossível. Mas, querido, se você prosseguir com fé, se você continuar confiando em Deus, mesmo sem enxergar coisa alguma, mesmo sem enxergar uma saída sequer, Deus vai providenciar uma saída. Quando você não consegue ver uma saída, se você continuar caminhando na direção que Deus estabeleceu para a sua vida, a situação ficará cada vez mais e mais clara, e cada vez mais e mais compreensível, à medida que você continua caminhando e confiando em Deus, crescendo, amadurecendo, se tornando cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Querido, a vida é uma jornada. Provérbios diz assim, Provérbios 4, a vereda do justo é como a luz da alvorada, como o amanhecer, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Continue caminhando, continue caminhando, continue caminhando. Confie em Deus. Quando o sol se levanta, ele não irradia toda a sua intensidade de luz. Ele vai raiando. Mas à medida que o dia progride, a sua luz se torna cada vez mais clara, intensa, quente. Um dia você vai estar diante de Deus,
à luz da eternidade, e você poderá ver o porquê de Deus ter escolhido aqueles caminhos pelos quais Ele escolheu você passar. E aí você vai entender todas as coisas à luz da eternidade. Aquela situação misteriosa, aquela situação de crise, aquela situação de caos que você não conseguiu entender no momento, ela será plenamente compreensível quando ela for considerada à luz da eternidade. Quando você puder ver o quadro na sua totalidade, você vai dizer: meu Deus, era exatamente por ali que eu tinha que passar mesmo. Você vai enxergar o propósito de Deus, você vai enxergar o plano de Deus. Você vai enxergar como Deus traçou o caminho para você passar. Por que Ele escolheu aquele caminho? Continue confiando, continue confiando. Mas o que fazer enquanto isso? Provérbios 3, vamos juntos? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor e Ele endireitará. O que significa não se apoie no seu próprio entendimento? O que significa isso? É não tentar decifrar os enigmas. É não tentar achar resposta para todas as coisas. Tem coisa que simplesmente, querido, você confia e segue em frente. Você entendeu? Não, não entendi. Mas mesmo assim vou seguir em frente. Não tente decifrar todos os enigmas da vida. Nós não conseguiremos entender a maior parte das coisas que nos acontecem. Não conseguiremos entender. Não conseguiremos entender. E quando chegarmos ao céu, aí sim, nós teremos o quadro completo. Aí nós teremos entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não tire conclusões apressadas. Conclusões sobre a direção de Deus antes de chegar ao final. Não tire conclusões. Não critique o plano que Deus traçou para você. Não critique o plano inacabado. Siga em frente. Tenha paciência. Um dia a gente vai entender a razão de tudo o que aconteceu, mas será lá na frente. Um dia nós vamos entender tudo o que Deus fez e tudo que Deus escolheu. Querido, Deus não comete erros. Deus não comete erros. Deus não brinca em serviço. E mais, Deus sabe o melhor para a nossa vida. Salmo 37 diz: o Senhor nos guia no caminho que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Mesmo antes de você nascer, acredite nisso. Deus já sabia os passos que você iria tomar. Nada pega Deus desprevenido, nada, nada. Deus criou você de acordo com um plano personalizado para você. Seus pais não planejaram o seu nascimento? Não tem problema. Deus planejou. Você não está aqui por acaso. Deus tem um plano para a sua vida. E Deus espera que você cumpra o plano dele para a sua vida. Mas Ele não forçará você a andar nos caminhos dele. Andar nos caminhos de Deus é uma escolha que você faz, é uma opção que você faz. Você pode seguir o caminho de Deus ou você pode seguir o seu próprio caminho. A escolha é sua. E um dia você estará diante de Deus e Deus vai lhe perguntar: você seguiu pelo caminho que eu lhe mostrei? Ele vai lhe perguntar. E se você disser: Deus, eu escolhi o meu próprio caminho, então Deus dirá: ok, então você vai colher o resultado do seu próprio caminho, o resultado da sua escolha. Siga o seu próprio caminho. Querido, só o caminho que Deus tem para você levará você ao céu e à presença dele.
A Bíblia diz que o nosso próprio caminho nos conduz à destruição, destruição. A Bíblia diz que parece certo, o nosso caminho parece certo, mas o final dele conduz à morte. Deus está trabalhando o tempo todo. Você não deveria ter medo, você não deveria temer, porque Deus não brinca em serviço. Ele quer conduzir você no melhor caminho. Então você também não deveria temer ao tomar decisões.